chamar a atenção para dois possíveis distúrbios, para dois possíveis desequilíbrios que podem acontecer do ponto de vista teórico na dinâmica entre capital e trabalho. Então, que são duas dinâmicas que podem gerar e aprofundar a desigualdade. A primeira delas é uma situação econômica que depois ele vai mostrar como ela é muito característica do século XIX, que é um momento em que o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento do parque empresarial dos países que estão organizando o capitalismo avançado, cria um cenário onde a produtividade das empresas tende a ser maior que os salários recebidos pelos trabalhadores. Então isso é uma característica, por exemplo, do começo da Revolução Industrial, da passagem do século XVIII, e é uma característica de todo o século XIX. É um momento em que o avanço industrial, o avanço tecnológico, o avanço técnico e os novos mecanismos de gestão da produção e do trabalho fazem com que as empresas consigam produzir com cada vez mais intensidade, um volume cada vez maior de mercadorias, mas os salários dos trabalhadores, dos funcionários, dos empregados não acompanham os ganhos do lucro que a empresa tem com esse aumento de produtividade. E muda isso hoje em dia? O salário acompanha a produtividade das empresas? É isso que ele vai tentar mostrar. Na verdade, no século XX, você tem uma tendência de que o salário acompanhe de maneira mais forte a produtividade das empresas. Então você tem uma reaproximação entre produtividade e salário, sobretudo no período dos chamados 30 anos gloriosos, depois da Segunda Guerra até a década de 70. Mas depois, na virada do século XX para o século XXI, vai se repetir essa tendência geral do século XIX. E aí ele vai tentar explicar por quê. Por que no começo do século XXI a produtividade das empresas voltou a se afastar do nível de salário e do nível de remuneração dos trabalhadores. Isso acontece, o exemplo mais drástico quando isso acontece é na economia americana. O nível de produtividade das empresas americanas cresceu exponencialmente, a lucratividade aumentou, a rentabilidade se ampliou, mas os níveis de salário não acompanharam esse movimento, eles permaneceram estacionados desde os anos 70 até hoje. Mas antes de fazer essa análise histórica, ele vai chamar a atenção para dois distúrbios macroeconômicos que se decorrem desse descompasso entre a produtividade e salário. Então, num cenário como esse do século XIX, onde a produtividade tende a ser maior do que o salário, a interpretação econômica clássica vai mostrar como, na verdade, isso significa um ambiente onde a oferta e a produção de mercadorias é muito maior do que o consumo e a capacidade de absorção por parte dos trabalhadores e dos consumidores. Então, no momento em que eu tenho uma intensa produtividade, mas o salário não acompanha, eu provavelmente tendo a criar uma crise de superprodução. Porque as empresas vão gerar estoque, mas elas não vão viver num ambiente macroeconômico adequado para que essas mercadorias possam ser absorvidas e compradas, exatamente porque, como os salários não cresceram na mesma escala, a proporção de demanda acaba sendo menor. Então isso vai gerar uma reação no parque empresarial que é de tentativa de lidar com a geração de estoques, que vai impactar a gestão das empresas, que vão passar a tentar reduzir custos, e ao tentar reduzir custos elas provavelmente vão diminuir salários e no limite vão desempregar pessoas. Então, o risco de um momento onde a oferta é muito maior do que a demanda, porque a produtividade cresceu muito mais do que o salário, é que a desigualdade se amplie em função do aumento do desemprego, em função da queda nos rendimentos do trabalho. Para mim, ele está evidenciado que quando a renda do trabalho aumenta, a renda do capital diminui. Tipo, quando uma está melhor, a outra está pior. Então, acho que isso é uma coisa que a gente já... É o gráfico da luta de classes. acho que é isso, né?